Olá, querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos à Inova Educação e principalmente ao nosso curso de Governança Corporativa e os 10 anos da Lei Anticorrupção. Estou muito feliz em tê-lo aqui comigo hoje e nós vamos nos aprofundar em conceitos de o que é a governança, quais são seus principais objetivos, como que foi o cenário histórico que foi informada e legislada a lei anticorrupção e nesses 10 anos recém-completados, quais foram as principais mudanças. Espero que você goste, já vamos iniciar. E já partimos do início. Afinal, o que é governança corporativa? Governança corporativa é um conjunto de práticas, políticas e sistemas pelos quais uma empresa é dirigida e controlada. Isso define a distribuição de responsabilidades entre os diferentes participantes dessa organização. E esses participantes podem ser o conselho, a alta administração, a diretoria executiva, acionistas, entre outras partes interessadas. Então, pensando na forma e no conceito de governança corporativa, nós partimos de um ambiente de negócios extremamente complexos. E o que é esse sistema de negócio complexo? Ele é um sistema completo por suas partes, então diretoria, alta diretoria, conselhos, acionistas, financiadores, entre outras partes, e regulamentado. Hoje nós pensamos na questão empresarial no Brasil como uma fonte altamente regulamentada. Então, a governança corporativa ela se torna essencial para garantir o sucesso e a sustentabilidade dessas empresas. Ela vai ajudar a construir relacionamentos de confiança com investidores, clientes, funcionários, entre outras partes, a fim de promover uma cultura organizacional responsável e baseada na ética, integridade e responsabilidade. Então, a governança nada mais é do que um mecanismo para auxiliar a organização dos negócios e, principalmente, manter a ética. Então, partimos para quais são os principais pilares da governança. Um pilar é a transparência. Qual é o objetivo dessa transparência? É garantir que todas as informações relevantes sobre a empresa sejam comunicadas de forma clara e precisa. E um ponto importante quando vamos falar de transparência é que se você vai precisar passar uma informação, mas essa informação ela não é clara e precisa o suficiente, ela não é transparente. Se você vai passar uma comunicação, um comunicado, um treinamento, uma informação para um determinado tipo de pessoa e aquele movimento é muito complexo, palavras difíceis, isso se torna totalmente não transparente. Por quê? Aquela pessoa não vai entender, não vai ser transparente o suficiente para que ela consiga entender qual é a mensagem que você está passando. Então, a governança ela é pautada nessa transparência e nessa comunicação de informação que precisa ser altamente organizado, regulamentado, transparente, claro e principalmente objetivo. Segundo pilar, a prestação de contas é responsabilizar todos os envolvidos, gestores, funcionários, diretoria, conselhos, acionistas, pela condução adequada de negócios e pela criação de um valor sustentável. Essa prestação de contas, muitas vezes utilizada na governança, e a gente acaba ouvindo falar, muitas vezes pode te lembrar a prestação de contas contábil, financeira e tributária. É isso também? Sim, é você fazer esses apontamentos. Mas uma prestação de contas é como está sendo conduzido aquele negócio. É você conversar, essa prestação de contas é com quem você está fazendo negócios, com quem você está fazendo alianças. Então, é você demonstrar efetivamente como você está criando um valor sustentável. Como você fazer de uma forma que não se torne um caso de suborno, um caso de fraude, é você pontuar qual está sendo a condução daquela organização.
Um ponto muito importante para se falar de governança, ele é um organismo vivo. A governança ela não é só algo utilizado para organizar negócios e ele fica ali paradinho esperando. Muito pelo contrário. A governança ela precisa se movimentar. Ela precisa que aconteça coisas para que ela possa acontecer. E com isso, vamos para o terceiro pilar, que é a equidade. E aí vocês vão entender desse organismo vivo. A equidade entre os stakeholders é assegurar que os interesses de todas as partes interessadas, que são esses stakeholders, sejam levados em consideração nas principais decisões corporativas. E o que quer dizer isso? Quando você assegura que o interesse de todas as partes interessadas sejam levadas em consideração, não quer dizer que você tem que concordar com todo mundo, mas principalmente ouvir a todos. Por isso eu falo que é um organismo vivo, porque vão ter muitas pessoas no conselho, diretoria, acionista, e pessoas são diferentes, têm vivências diferentes, têm opiniões diferentes. Né? Nem sempre vamos concordar em tudo e nem sempre vamos discordar de tudo. Então, por isso é importante pensar nesse organismo vivo para quê? Quando tiver várias partes interessadas, várias opiniões, eu colocar a decisão de forma que todos possam participar daquela decisão, daquele ponto importante. E mesmo que seja uma opinião que não seja em conformidade com o resto das pessoas do conselho, dos acionistas, mas que ela possa falar, que ela possa expressar o que deseja, expressar as suas ideias. Nunca podemos deixar uma pessoa que ela é uma parte interessada, ela quer falar, ela quer se expressar, você deixar de lado ou não dar a oportunidade de falar. E isso se baseia muitas vezes em casos de conselhos, em reuniões de conselho, onde se ouve todos e muitas vezes, quando são muitas pessoas com um tempo determinado de reunião, é determinado que cada pessoa tenha, por exemplo, 5 minutos para falar. Você não pode cortar os 5 minutos daquela pessoa que você não gosta ou você acha que a opinião é inválida. O importante é que todas as pessoas possam realizar a sua fala e serem levadas em consideração. E mesmo que não seja favorável para o que ela está falando, mas que foi discutido, foi aberto, mas não vamos levar em consideração. Mas a pessoa teve a oportunidade de falar sobre suas considerações para que aquela decisão seja realizada. O quarto pilar é a responsabilidade corporativa, é o promover a responsabilidade corporativa, e isso é encorajar as práticas comerciais éticas e socialmente responsáveis. Quando nós falamos muito em responsabilidade corporativa, ele sai também um pouco do cenário só de práticas comerciais e contratuais. Precisamos ter a responsabilidade social dentro dos organismos de empresa, dentro dos organismos de funcionários, na sua cadeia de valor e cadeia de suprimentos como um todo. Então, quando eu falo de encorajar práticas comerciais e socialmente responsáveis, é que todas as pessoas envolvidas naquela operação, ela vai saber efetivamente o que ela pode e o que ela não pode fazer. A governança, ela é um aliado muito forte para o compliance e para o ESG. A responsabilidade corporativa, ela está muito ligada ao ESG. E não podemos esquecer que o G do ESG ou ESG, como vocês queiram falar, é essa própria governança. Então, estamos alinhados. Então, essa responsabilidade corporativa de encorajar essas práticas são práticas éticas, socialmente responsáveis, de forma que tenha a proteção do meio ambiente, a proteção da sociedade, da comunidade, das pessoas de forma individualizada, para que essa empresa ela possa continuar em crescimento. Quando a gente fala em responsabilidade corporativa, um ponto que devemos pensar é, ela promove diretamente o bem mais precioso da empresa. E qual que é o bem mais precioso das empresas hoje? A reputação. Quando uma empresa ela vem publicamente falar de suas práticas e essas práticas são éticas, são responsáveis, são sustentáveis, essa marca ela tem uma boa fatia do mercado. Hoje a sociedade ela é uma sociedade volátil, ela se preocupa. Então, muitas vezes, quando tem essa responsabilidade corporativa, vai ser demonstrado integralmente
para os consumidores, para os clientes, para os fornecedores, quais são os propósitos daquela empresa. E o consumidor, ele vai se atrair por empresas que têm um propósito parecido com o seu. Ele tem um propósito que é parecido com o que eu tenho no meu íntimo. Então, vamos pensar, muitas vezes empresas que nós sabemos que estão ligadas ou tiveram alguma ligação com corrupção e fraude, por mais que hoje sejam empresas que estão com compliance, um bom programa de ESG, um bom programa de governança, quando você vê o logo, já te sobe um pontinho de, nossa, essa empresa estava envolvida com fraude. E qualquer matéria um pouco mais sensacionalista, você já vai concordar. Não, porque se fizeram isso no passado é porque continuam fazendo. E não só isso. Vamos pensar em casos recentes. Nossa, não vou comprar tal produto dentro do mercado porque foi divulgado que a prestação da mão de obra utilizada era análoga à escravidão. Nossa, eu não quero mais esse produto. E esse produto acaba sobrando. Ou, nossa, a produção desta roupa é utilizada mão de obra análoga à escravidão. Ou as pessoas recebem um valor ridiculamente pequeno para que a gente chama por etiqueta. Então, quando a gente pensa nessa responsabilidade corporativa, a gente está trazendo esse ponto de temos a reputação da empresa e é uma reputação da empresa que nós precisamos zelar. Afinal, como eu falei um pouco atrás, estamos vivendo um ambiente de negócio cada vez mais complexos e regulados. E não só a população está mais esperta na hora de realizar as suas compras. Então, hoje, o sistema corporativo, ele é altamente regulado para que possa atrair essas pessoas do mercado e que essas pessoas fiquem, não se torne uma marca esquecida. E vai falar, mas o que tem a relação de governança com a lei anticorrupção? A lei 12.846 de 2013, ou seja, é uma lei recente, se pensar só tem 10 anos, são 10 anos recém-completados ano passado. Também conhecida como a lei anticorrupção, o que ela faz? Ela vai marcar um ponto de inflexão do combate à corrupção no Brasil. Então, o que essa lei traz? A responsabilização jurídica e administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira. Então, essa lei anticorrupção, ela nasceu no momento que as pessoas estavam muito à flor da pele com essa questão de corrupção, de fraude, de lavagem de dinheiro. Então, esse marco legal, juntamente com a lei de lavagem de dinheiro, que é de 1998, e a lei das estatais de 2016, eles acabam formando uma base legislativa que orienta a governança corporativa e suas práticas de anticorrupção dentro das empresas. Então, a governança corporativa, que ela é ainda trazida com mais força, com mais eficiência dentro da lei anticorrupção, ela vai se referir a esse conjunto de práticas e políticas. Então, a adoção dessas práticas e políticas que a governança corporativa traz, ela não vai apenas fortalecer essa integridade empresarial, ela vai trazer um ambiente de negócios mais estável e confiável. Lembrando que, como eu tinha falado, nasceu de um momento essa legislação que as pessoas estavam muito à flor da pele com questões de corrupção, o que elas não aceitavam do governo. Então, além dessas leis que eu acabei de citar para vocês, tem o decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção. Então, ele vai especificar critérios para avaliação desses programas de conformidade e, principalmente, como aplicar essas avaliações. O que a gente vai destacar? Então, o principal ponto de destaque dessa legislação é a importância de mecanismos internos de supervisão. E esses mecanismos internos podem ser através da governança, através do compliance. E esses incentivos vão trazer as auditorias com muita força, novamente. Então, as empresas elas vão procurar terem tanto auditoria interna quanto uma auditoria externa para verificar a sua conformidade. E o que acontece quando se tem a supervisão interna, uma supervisão externa, auditorias? Acontece o quê? Um incentivo a essas denúncias de irregularidades dentro das organizações.
Então, o que acontece? Esse decreto de 2015, ele vai reforçar o conceito de que a eficácia dos programas de compliance não se mede apenas pela existência formal, mas principalmente pela sua capacidade de promoção de uma cultura organizacional de ética em conformidade com a legislação. Ou seja, não adianta eu ter um mecanismo de compliance, um programa de compliance, aí eu tenho um monte de papel, assinatura de funcionário, mas na prática não tem esse incentivo, ele não tem essa capacidade de promoção de uma cultura organizacional. Não adianta nada você ter, muitas vezes, vários documentos, vários programas, né, várias políticas dentro do programa de compliance, onde essa cultura não foi formada. Então, como um dos pilares do compliance, inclusive, é a comunicação e o treinamento, que é muito importante. O que é isso? É você trazer de uma forma organizada e passar para frente o que aquelas políticas dizem. Políticas não podem ser algo com 50, 60 páginas, tem que ser algo fácil, fácil compreensão, fácil leitura, para que as pessoas consigam fazer essa leitura. Então, a implementação de práticas de governança corporativa, junto com esse sistema de compliance, tem sido incentivadas não apenas como forma de mitigar esses riscos legais, mas como um diferencial competitivo no mercado. Então, muitas empresas, quando elas vão procurar apoio financeiro, como por exemplo do BNDES, eles perguntam se você tem algum programa de compliance ou governança corporativa. É uma segurança para as empresas. A lei das licitações, né, as atualizações, já trazem como prioridade essas empresas que trabalham com a integridade. Então, essas empresas que realmente demonstram comprometimento e é um demonstrar público, não é um demonstrar que eu fico, eu sei que eu sou ético, mas eu vou ficar aqui. Não, o que é bom tem que ser falado. Então, esse compromisso com a ética e com a transparência vão ganhar mais confiança dos investidores, clientes, da sociedade como um todo, resultando em diversas vantagens. E uma delas é eu ter acesso a crédito, eu ter uma facilidade em participar de licitações. Então, a governança corporativa, que nós estudamos o conceito, estudamos os pilares, com a lei anticorrupção, eles têm uma sinergia bem especial, porque eles evidenciam que um movimento mais amplo de mudança cultural nessas empresas brasileiras, que tem como objetivo rumo à valorização da ética legal, mas que não podemos esquecer, esse movimento não apenas é critérios legais, não estamos falando apenas de cumprir a legislação, mas estamos falando de um alinhamento de práticas globais, nós estamos falando de uma gestão empresarial consolidada. A integridade, a responsabilidade corporativa são seus pilares fundamentais para aquela organização. Não pode ser algo para inglês ver, que eu sempre falo isso. Na verdade, ela tem que ser um programa ativo, que realmente funcione. Então, a responsabilidade corporativa, a integridade, a ética, elas vão se tornar pilares fundamentais para o sucesso e se tornar que essas organizações sejam perenes, que elas não fiquem patinando em questão de fraude. Quando nós pensamos em fraudes corporativas, em desvios, em lavagem de dinheiro, corrupção, é um rombo tanto para os cofres públicos quanto para as empresas. Imagina você ter a oportunidade de poder investir o seu dinheiro em tecnologia, em inovação para o seu negócio, você ter que ficar pagando multa, ficar se expondo em acordos de leniência. Você pode utilizar isso para avançar na sua empresa. Então, essa sinergia entre a lei anticorrupção, essas práticas de governança, realmente vai ser uma mudança cultural nas empresas. E a gente precisa transformar essa mudança para todos os envolvidos. A governança, assim como o compliance, ele não começa de baixo para cima. Muito pelo contrário, a gente precisa de cima para baixo. Eu preciso do apoio da alta gestão para funcionar. Tanto o sistema de compliance eficiente, como o sistema de governança. Inclusive, as práticas ESGs também precisam do apoio da alta gestão. E esse apoio, por que ele é importante? Vamos pensar. Muitas vezes vou precisar ter um orçamento, um budget para poder atuar, para fazer treinamentos, para fazer materiais, gravações. O que eu precisar, eu preciso ter um orçamento. Eu preciso que essa alta direção
ela fale para o funcionário os seus desafios diários. E a gente não pode esquecer de todas as pessoas envolvidas. Então, quando a gente fala da alta direção, e aí a gente vai descendo em vários pontos até encontrar os funcionários. Então, nós estamos falando com a presidência, a diretoria, depois a diretoria executiva, conselhos, acionistas. Aí nós começamos com coordenadores, gestores e funcionários. E não podemos esquecer de todos os funcionários quando formos falar de compliance e governança. Afinal, a copeira que leva um cafezinho durante uma reunião, em 2 minutos que ela fica dentro de uma sala de reunião, ela pode escutar muitas informações e ela precisa entender como que funciona? O que eu não posso falar? E se eu ouvir alguma coisa que eu considere uma corrupção? Eu faço uma denúncia, eu fico quieta? Então é muito importante que as pessoas entendam como o compliance e a governança funciona e principalmente dessa sinergia. Então é importante, principalmente, vamos falar da lei anticorrupção, temos que entender qual foi o principal fato histórico que fez nascer a lei anticorrupção. E isso vamos aprender no próximo bloco.